Boa noite, irmãos e irmãs. Antes de mais nada, os nossos agradecimentos pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje na Sociedade Espírita Caridade e Fé, esta sociedade quase centenária, né? Então, conforme foi dito, pedimos assistência, então, ao plano superior, dos mentores desta casa, para que estejam conosco na exposição de hoje. A exposição que a gente preparou hoje é um pouco diferente. A exposição que a gente fez lá na casa algumas vezes, em outras casas por aí, nós vamos fazer em dupla, né? Para falar sobre se existe o verdadeiro amor. Mas, enfim, o que é amor? Amor é um sentimento de querer bem, desejar o bem de alguém ou de alguma coisa. Então, podemos querer bem e desejar o bem do planeta, do trabalho, do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, do amigo, do filho. Jesus nos ensina que devemos amar até mesmo os inimigos. Talvez amar os inimigos seja um pouco difícil ainda para nós. Mas desejar o bem desse inimigo, perdoá-lo e querer o bem que ele atinja um grau de desenvolvimento e de compreensão da vida, que não queira mais o nosso mal. E nessa troca de energia, de querer bem, de desejar o bem, quem sabe, a animosidade vai deixar de existir, ele vai deixar de ser inimigo de adversário. Essa é a força do amor, do querer bem, do desejar o bem. Jesus então diz: amai-vos uns aos outros, e eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos, e a atração é a lei do amor da matéria orgânica. Deus fez o universo por amor. Então o universo, tudo que existe, toda a obra da criação, é obra do amor de Deus. Então o universo é amor. O amor está presente na criação, no bem-querer, na união. Em todas as coisas que se faz com boa intenção e bom carinho. Janete. Boa noite a todos. Falando de amor, nós temos que trazer alguns tópicos que não podem ficar de fora. E vamos falar do amor entre os sexos, da troca existente entre dois companheiros, da união de dois seres, do casamento. Qual o objetivo do casamento? Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o casamento. Há uma lei material, que é a lei de procriação, estabelecida para a renovação da espécie, para o retorno dos espíritos a este mundo. Mas esta lei é material e nem todos nós estamos aqui em missão de procriar. Alguns sim, outros não. Ao lado desta lei, há uma lei muito maior. É a lei do afeto. A lei do amor, de compartilhar uma existência. De dois seres que se unem, um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens. Dois seres que se amem, que tenham a intenção de estar juntos, de dividir a existência, de compartilhar, de ter filhos ou não, mas que haja, acima de tudo, um desenvolvimento intelectual mútuo, um desenvolvimento afetivo, que haja um desenvolvimento para ambos, que um acresça alguma coisa boa ao outro, que haja o prazer de estar juntos, que haja a afinidade, que haja a sintonia. Esse é o afeto que nós procuramos
nos nossos companheiros e que é o ideal que exista no dia a dia. Na questão 696 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que se o casamento se extinguir, ou seja, a união entre dois seres para formar uma família, seja de que forma for, independente do papel, que é apenas material, mas que se o casamento se extinguir, voltaremos à animalidade. Ou seja, ficaremos presos aos instintos sexuais. Precisamos de um companheiro fixo que divida a nossa jornada, de alguém que nós possamos respeitar. E entendemos melhor isso na questão 671 do Livro dos Espíritos, que faz a distinção entre a poligamia e a monogamia. Onde os Espíritos também nos dizem que a extinção da poligamia nos aproxima da verdadeira afetividade, do verdadeiro amor, das relações saudáveis, porque a poligamia é desrespeito. No momento que eu estou compartilhando a minha existência com alguém, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me doar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir. E para isso eu tenho que respeitar. E a poligamia é desrespeito. Numa relação a dois, num casamento, numa união, deve haver o afeto. E não há afeto sem respeito. Nós sabemos que, enquanto espíritos, nenhum de nós pertence a ninguém. Somos livres. Aquela alma gêmea que às vezes nos passam equivocadamente não existe. Somos espíritos independentes. Mas temos sim espíritos afins. Temos famílias espirituais, espíritos que reencontramos aqui na Terra, que programamos o reencontro na espiritualidade, no nosso grupo familiar espiritual. Muitas vezes programamos durante décadas na espiritualidade o reencontro com aquele parceiro que hoje está ao nosso lado, para desenvolvermos a afetividade, para aumentarmos o nosso carisma, para aprendermos a respeitar e para aproveitarmos essa troca maravilhosa que existe onde há afinidade, o carinho no dia a dia, a vontade de resolver juntos todas as dificuldades. Ainda não amamos perfeitamente os nossos companheiros, somos espíritos imperfeitos. Mas quando queremos bem, como Iraci nos disse, que o amor é querer bem, quando nós queremos o bem do outro e não apenas o nosso, já desponta em nós esse verdadeiro amor. Ao passo que se queremos o outro como objeto do nosso desejo, como alguém apenas para fazer a nossa vontade, estamos ainda na fase do egoísmo. Então, na união entre dois seres, num casamento, num reencontro de almas que programaram cumprir juntos uma tarefa que na maior parte das vezes inclui diversas missões, entre educar os filhos, entre compartilhar o trabalho, entre aprender a conviver. Quando há esta boa vontade, este querer bem, tudo pode dar certo. Os sentimentos fluem. E quando nós partirmos de volta para a espiritualidade, continuaremos seres independentes, mas muito mais enriquecidos e muito mais próximos. Para isso, é preciso reciprocidade. Por certo que o amor, a princípio, se pressupõe que deve ser incondicional. Ama-se incondicionalmente. Mas para que nós possamos realmente viver bem e querer bem, esse amor recíproco de ambas as partes, um querendo o bem do outro, vai formar uma aliança, um elo de vida comum, um elo de objetivos, de desejos.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que no mundo superiores o amor é sempre recíproco. Aqui nem sempre. Às vezes um ama mais que o outro. Mas só pelo fato de amar e desejar o bem, já está produzindo a magia do amor, da construção de uma vida a dois, né? Uma vida em família, de algo que se empreendeu junto, um negócio, um empreendimento, porque o sucesso do empreendimento material, por exemplo, nos traz o bem-estar e os meios necessários para nos desenvolvermos intelectualmente também. Então essa união, esse desejar, esse estar junto, ser recíproco, ser verdadeiro um com o outro, ser amigo, ser colega, compartilhar e somar, está de acordo com a lei que Jesus nos ensinou. Não fazer os outros aquilo que não gostaria que a nossa fizesse. Ou fazer o outro aquilo que gostaria que ele nos fizesse. É a reciprocidade. Eu faço bem, eu recebo bem. Então, em um casal, entre duas pessoas, entre pai e filho, entre irmãos, entre primos, entre avós e familiares, ou entre colegas, ou entre irmãos da casa espírita, quando esse entendimento, esse sentimento de bem-querer é recíproco, o sucesso, o bem-estar, a evolução é bem mais favorecido que quando andamos sozinhos. Quando só um puxa o peso todo, às vezes fica mais pesado a jornada. Mas quando ambos ou o grupo anda junto, é recíproco, o fardo fica mais leve. E todos podem aprender juntos e crescerem juntos, e assim ir aumentando a fraternidade, que é o objetivo da nossa existência. Sermos a cada dia mais irmãos e mais fraternos. Para que haja amor, tem que haver equilíbrio. Nós vivemos uma época em que muito se fala do amor, mas há tanto amor passional, há tanto amor que mais parece desespero, há tanto ódio mascarado de amor. Como encontrar o equilíbrio? Conhece-te a ti mesmo. Dominar os próprios impulsos, os ímpetos ferozes que ainda existem dentro de cada um de nós. Como conviver em paz, querendo o bem do outro, viver em harmonia, sem equilíbrio. Mas como equilibrar as nossas emoções? Conhecendo-as, avaliando-as, discutindo-as com o outro quando magoamos, voltando atrás, rogando a ajuda de Deus para aperfeiçoar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Amai-vos e instruí-vos, buscando a sabedoria, porque o amor sem sabedoria se transforma em fanatismo, em cegueira, em desejo, em posse. Será que eu amo realmente ou eu desejo ardentemente para mim? Será que eu amo realmente ou eu me vanglorio com o sentimento do outro e não dou nada em troca? Será que eu amo os meus filhos ou eu estou aprisionando-os ao meu redor? Será que eu amo ou estou apenas exigindo que pense como eu, que haja como eu quero, que decida como eu decidiria, que goste do que eu gosto? Onde está o meu equilíbrio? Até que ponto vamos cometer insanidades em nome do amor? Quantos crimes passionais em nome de um pretenso amor?
em que nos apropriamos dos seres e queremos apenas para nós, em que retemos os nossos filhos ao nosso lado e não deixamos escolher a profissão que deseja, em que recriminamos a opção sexual dos nossos irmãos, as escolhas individuais, em que nos intrometemos na intimidade alheia, que nada nos diz respeito, que nada nos acrescenta, porque quando nós retornarmos para a pátria espiritual, o que nos perguntarão? O quanto nós amamos, o quanto nós equilibramos o nosso afeto, o nosso querer bem, porque os nossos desvaneios nos levarão infalivelmente a repetir a jornada. Os nossos devaneios aumentam o nosso ciclo reencarnatório. Teremos que voltar quantas vezes para aprender a amar? Até que nos equilibremos e ao menos encontremos a paciência de aprender no dia a dia a amar, a perdoar, a aceitar, a não julgar, respeitando as diferenças, para que não cheguemos numa situação que o Iraci vai nos narrar agora. Às vezes fazemos confusão do amor e transformamos aquilo que pensamos em amor em doença, dependência afetiva. Isso ocorre muitas vezes, até mesmo entre mãe e filho, pai e filho. Aquele amor doentio que gera dependência. Não deixa o filho voar na hora certa. Por certo, viemos esta vida para constituir famílias, não importando a configuração da família, que hoje temos várias configurações de família, conforme já foi dito. Seja ela família tradicional, entre homem e mulher, ou entre dois do mesmo sexo. Mas o importante é que dessas famílias tem filhos, sejam filhos do sangue ou filhos do coração. E às vezes, nós confundimos o amor com a dependência. Nós apegamos demais a esse filho, ou o filho se apega demais ao pai ou à mãe, que se torna incapaz de andar por si mesmo, incapaz de desenvolver o seu próprio projeto de vida. Às vezes a pessoa já está velhinha, o filho está lá com 70 anos e continua sendo aquele filhinho. Quando existe essa dependência afetiva, que não é amor, é uma doença, mas que muitas vezes é confundida por amor, a pessoa não cresce. Ela fica aquele eterno adolescente, ou aquele eterno jovem, por não ter espaço. É certo que somos interdependentes uns dos outros, mas essa interdependência é no sentido de sermos recíprocos e nos ajudarmos uns aos outros. Mas é preciso, na família, a criança e o jovem ir se desenvolvendo de tal forma que quando chegar a hora de ir ao mundo, estudar, quem sabe morar em outra cidade, constituir a sua própria família, ele tem sim o amor do pai e da mãe, ou da família, no sentido de prestar aquela orientação que for necessária, até o apoio que for necessário, que for pedido, se for pedido, mas não aquela dependência, não, você não vai, você não sai de perto de mim. Quando existe essa situação, é um amor doentio, dependência afetiva. Então, é importante a gente se colocar no lugar do outro e saber que cada um é um indivíduo, é um espírito individual que precisa se desenvolver e realizar o seu projeto encarnatório. E os pais não confundirem o seu projeto encarnatório com o projeto dos filhos. Os filhos têm o seu próprio projeto. Então, amar os filhos, ou amar o cônjuge, o companheiro, a companheira,
é desejar o bem, estar com ele, estar junto, dar o apoio necessário, o carinho, a atenção, o afeto, acolher, mas dar a liberdade. A liberdade de ser ele mesmo, a liberdade de existir, de ser uma pessoa integral. O amor, no nível em que nós estamos, num plano de provas e expiações, exige sacrifícios. Capítulo 5 do Evangelho nos traz um questionamento. Se suportar com resignação as nossas provas tem alguma utilidade para o nosso próximo? E é claro que tem. Suportando as nossas provas com resignação, nós podemos dar o exemplo para aquele irmão que ainda não sabe se resignar, que ainda se revolta diante da dor. Suportando as nossas provas, nós podemos colaborar com aquele que nos foi confiado. O amor exige sacrifício. E muito mais do que se imagina. Quando nós constituímos uma família, não podemos mais pensar apenas em nós. Temos que dividir o nosso tempo para dar atenção a todos do grupo familiar. Temos que dividir o ambiente doméstico. Temos que dividir os nossos recursos. Não existe mais o meu, passa a existir o nosso. E cada um precisa de um pedaço, seja dos bens materiais, mas principalmente do afeto, do cuidado. Eu não posso, dentro de uma casa, cuidar de apenas um filho, se eu tenho 2, se eu tenho 3. Eu tenho que dedicar um tempo para cada um. Eu não posso cuidar apenas dos filhos e esquecer o cônjuge. Mas eu também tenho que cuidar do trabalho e tenho que lá dar o meu exemplo, eu também tenho que trabalhar com amor. Eu tenho que trabalhar com amor na seara espírita, eu tenho ainda que me cuidar com amor, me amar, me respeitar. Vejam a maravilhosa oportunidade que nós temos quando convivemos em família, num grupo de amigos, num grupo de trabalho, o compartilhar. E nesses pequenos sacrifícios do dia a dia nós vamos crescendo, porque nós temos que aprender a dividir o pão, que antes talvez fosse só nosso. Quando somos jovens, temos aquela ânsia de trabalhar, de adquirir, que é natural, que nós busquemos o progresso profissional. É gostoso, é salutar, é importante para a autoestima, progredir, estudar, trabalhar. Mas quando nós convivemos em família, nós temos que aprender a dividir. Diminui o tempo dos estudos, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, porque um ambiente que não é limpo, nós não vivemos bem nele. Alguém tem que cuidar daquelas tarefas. E certamente aquele que está dedicando o seu tempo para cozinhar com amor, para limpar o ambiente doméstico, talvez esteja sacrificando outras questões que ele gostaria de estar usufruindo agora, outros momentos, outras oportunidades. Mas é necessário, porque o lar representa a nossa. Um lar desorganizado significa uma família desorganizada. Quem tem prazer de sentar à mesa e fazer uma refeição juntos, se a cozinha está virada do avesso? E como é bom compartilhar o alimento, a refeição. Que elo de amor maravilhoso. Cozinharmos para aqueles que amamos, fazer aquela comida com carinho, servir. E compartilharmos aqueles sagrados momentos em que todos se olham ao redor da mesa. E que às vezes são os únicos que nós temos no dia a dia. Porque há o sacrifício da mãe que sai desesperada de manhã cedo e deixa o filho na creche para trabalhar. Do pai que trabalha até altas horas, ou da mãe fazendo hora extra para aumentar o orçamento doméstico, que tantas vezes é necessário, porque nós temos necessidades materiais. Aquele que sai adoentado e vai para a sua missão do dia a dia para trazer o pão para dentro de casa. São pequenos sacrifícios que muitas vezes não valorizamos.
E quando o outro chega cansado, ainda cobramos. O que tu tens hoje? Por que estás com essa aparência? Quantas vezes o outro está cansado e precisa de um carinho? Valorizemos os pequenos e grandes sacrifícios. Alguns se sacrificam muito mais. Alguns são capazes de dar a própria vida por um filho, por um amigo, por um familiar. Tantos exemplos nós poderíamos trazer aqui. Amor de pai, amor paternal. Lá do Evangelho, qual de vós o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra? Ou lhe pede um peixe e lhe dá um escorpião? Se vós, sendo imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais Deus, que é pura bondade, vos dará. Esse é o caminho. É claro que nós temos muito a evoluir, mas o amor de Deus, nesse caso, é o exemplo. Por certo que não existe amor maior na terra do que o amor dos pais pelos filhos. Isso se configura nas situações que os filhos, às vezes, são bons, são carinhosos, são atenciosos, ficam conosco, são obedientes, mas por vezes são rebeldes, às vezes vão ao mundo, cometem erros, se entregam aos vícios, até cometem crimes. Mas os pais não os abandonam. Não importa o erro dos filhos. O amor de pai vai estar sempre ao lado, tentando acolher, ajudar e resgatar esse filho. Por mais que o pai ainda não seja um exemplo de perfeição, pelos filhos, o pai faz tudo possível para ver esse filho bem, esse filho livre do erro, esse filho encaminhado na vida. Presta toda atenção na infância, na adolescência, quando está doente. Quantas madrugadas, às vezes, fica acordado esperando o filho chegar à noite, da festa? Quantas vezes sai de madrugada para apanhar o filho? Ou a filha? Quantos que saiu? E lá encontra, às vezes, os amigos, as amigas, o filho, vai e leva em casa. Isso é amor pelos filhos. Amor do pai. É desprendimento. Quer o bem. Saiu, é 4 da manhã, o que pode ocorrer? Se ligou, vai lá e busca. Esse é o amor do pai. Às vezes, pode até receber um telefonema que o filho foi parar, quem sabe, numa delegacia. O pai vai lá e resgata. Contrata o profissional se necessário, mas quer ver o filho bem. Deseja o bem do filho, ajuda, aconselha, está junto o tempo todo. A lei do trabalho impõe que os filhos cuidem dos pais na velhice. Está lá no livro dos Espíritos. É uma responsabilidade dos filhos, cuidar dos pais na velhice. Mas isso também é recíproco. Os pais cuidam dos filhos quando precisa, ao longo da vida. Mais uma vez entra a reciprocidade, de um ajudar o outro, de um querer o bem do outro, de um desejar o bem do outro. E como pais, amemos então nossos filhos, queremos o bem. E como filhos, desejamos o bem dos nossos pais. Então o amor paternal não existe igual maior amor na terra, do que o amor dos pais pelos filhos. Eu falo de maneira geral, mas tem um amor específico, que a Janete vai falar. O amor materno, que tem sido significado de doçura em todos os tempos. Nós nos sentimos criadoras, um pouco Deus, por gerar no ventre, mas geramos também no coração. A fecundação maior é psíquica. Esperamos os nossos filhos.
ora na barriga, ora no coração, desejando ardentemente ser mãe. A grande maioria tem este desejo. Algumas têm uma outra missão para a existência, mas a grande maioria, a uma certa época da vida, desperta este desejo. Quero ser mãe. E esta personalidade materna, meus irmãos, muitas vezes está nos homens também. Está naquele espírito que tem esta doçura, esta proteção. Porque todos nós, ora reencarnamos como homem, ora como mulheres. O espírito não tem sexo. Mas no momento em que aqui estamos, na condição de mulher, ou de um pai mais protetor, que tem esta doçura, esta proteção pelo filho, este elo é maravilhoso. Este elo com os nossos rebentos, com os espíritos que chegam para nós como filhos, é maravilhoso. Não se rompe em nenhum momento durante a existência e vamos fortalecendo os vínculos de amor. Mas vamos também descobrindo que as mães não são perfeitas, que as mães têm dificuldades, que as mães têm apego, que as mães sofrem, mas que as mães também abrem mão de si mesmas pelos filhos, que outras vezes são egoístas sim, porque são espíritos imperfeitos, que muitas vezes acertam, mas muitas vezes erram. E tantas vezes pedimos a Deus que nos mostre o caminho certo para educar os nossos filhos, para sermos boas mãezinhas, para mostrar a eles o caminho certo, para que não sofram. E todos nós sofremos. Todos nós estamos na caminhada da evolução, todos nós estamos na caminhada do aprendizado. Se pudéssemos, colocaríamos nossos filhos numa redoma de vidro. Mas não é este o objetivo da criação. Como diz o poeta de Brancalil, eles vêm por nós, mas não são nossos. Vossos filhos não vos pertencem. São espíritos independentes. Mas no nosso coração materno serão sempre nossos de alguma forma. E quantas vezes nos socorros mediúnicos observamos que a última alternativa para resgatar um irmãozinho que está nas trevas, no sofrimento há décadas, há séculos, a última alternativa é a presença de uma mãezinha, de uma avó, de um espírito que foi sua mãe, que foi sua avó em outra existência. E aquela presença é a única que consegue resgatar aquele espírito, amolecer os corações, porque é o amor que se assemelha a Deus, é o significado da doçura, do desprendimento, do sacrifício, é aquela ideia que nós temos da mãe que serve o alimento quentinho, que puxa as cobertas, que dá o mamar quando é criança, que leva na escola. Mas este papel, muitas vezes, é muito bem representado por muitos pais, por avós, por tios, por irmãos, que têm dentro de si, já desenvolvido, de outras existências, este maravilhoso sentimento materno. O amor é um sentimento por excelência, segundo a doutrina espírita. Jesus nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é preciso amarmos a nós mesmos. É preciso querermos o nosso bem, o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Não se trata de ser egoísta, mas de se sentir bem, amar-se, estar em condições de, se sentindo bem, cuidando de si, se amando, poder amar o próximo. Compreendendo-se, poder compreender o próximo. E se nós nos compreendemos, nos amamos, cuidamos de nós mesmos e somos capazes de cuidar do próximo e compreender o próximo,
estamos compreendendo e amando a obra de Deus. Estamos amando a Deus. Estamos amando a sua criação. Estamos querendo o bem da criação de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus. É o amor, é a lei do amor. É a máxima de Jesus. Que a gente sempre fala em todas as palestras e que parece tão fácil. Mas por ser tão simples, muitas vezes se torna tão difícil de viver, né? Mas é para isso que estamos aqui. Comecemos então, querendo o nosso bem, querendo o bem de quem está ao nosso lado, querendo o bem do nosso próximo, estaremos querendo bem a Deus. Leon Denis nos diz que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Porque quanto mais nos amarmos, mais perto estaremos. Aqueles que se amam nunca estão separados. Não importa que um esteja em cada plano. No momento em que eu amo o meu irmão, esse amor é eterno, esse amor é para sempre, e nós estaremos sempre unidos em pensamento e espírito. Para aqueles que se amam, não existe distância, não existe tempo. Há um elo permanente que se forma pela afinidade de caráter, pela afinidade do espírito, pelo desejo de que o outro esteja bem. Quando o amor é verdadeiro, não existe saudade, porque a presença é perene. O elo está sempre unido, não importa onde estivermos. Leon Denis nos diz ainda que o amor é a potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. Então, o amor fecunda os seres e os mundos. O amor fecunda tudo. É através do amor que todos os mundos estão se desenvolvendo, que todos os seres estão florescendo, que todos os espíritos estão se iluminando. E por fim, ele nos diz que o amor é o olhar de Deus. E Deus, meus irmãos, sempre nos perdoa. Então, o verdadeiro amor é aquele que perdoa, é aquele que quer o bem sempre. E respondemos então a nossa pergunta inicial: existe verdadeiro amor? Existe sim. E nós já o sentimos com certeza. Com todas as nossas imperfeições. O nosso amor não é perfeito, mas no momento em que eu quero bem, ele já é verdadeiro. No momento em que eu desejo a felicidade do outro, esse amor é verdadeiro. Esse amor é para sempre. Agora, quando eu odeio, quando eu quero mal, quando eu não perdoo, eu ainda não aprendi a amar. E para concluir, já estamos passando um pouquinho do tempo, nós vamos ler um texto. Na carta de Paulo aos Coríntios, tem lá no Evangelho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. E que esse amor brilhe nos nossos corações, que nós busquemos amar, apesar de toda a nossa imperfeição, mas acreditando, confiando que nós somos espíritos eternos destinados ao amor, destinados à iluminação, destinados à plenitude, e que somente amando nós chegaremos à nossa vitória, aos excelsos que o Pai nos destinou, ao nosso verdadeiro e único destino, que é de nos tornarmos todos irmãos. Muito obrigada.